Meu amigo, quem que é doido, quem que é maluco de ficar investindo no Brasil? Ninguém, é claro. E olha só, por causa de todo esse cenário caótico de desestímulo que existe neste país, neste Brasil, por causa disso, o investimento direto somou o menor valor em 4 anos, tanto aqui na análise do mês de abril, quanto de janeiro até abril, primeiro quadrimestre deste ano de 2025. É realmente uma situação bastante crítica, bastante caótica. E se você parar para pensar que 4 anos atrás era 2021, era pandemia, a gente chega naquela história de sempre. É o melhor, é o pior resultado desde a pandemia. Não dá para considerar o período da pandemia. Então é um resultado muito pior do que coisas que aconteceram antes do que isso, inclusive. Ou seja, o Brasil está retrocedendo absurdamente em matéria de investimento externo, o que é uma tragédia que condena o Brasil à eterna miséria, porque não existe nada além do investimento direto que consiga enriquecer um país pobre rapidamente. Vários exemplos no mundo nos mostram isso, mas o Brasil sempre vai na contramão daquilo que dá certo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então dá uma olhada nesses números aqui. A entrada ainda é positiva, então os recursos estão entrando no Brasil de fato. Em 4 meses, 27,3 bilhões de dólares, que também não é nenhuma grande fortuna no fim das contas, mas isso está diminuindo. O saldo positivo está se reduzindo. E é como eu sempre falo aqui, o primeiro passo para chegar no saldo negativo é você ter um saldo positivo menor. Ele vai caindo, vai diminuindo, vai chegar no 0 a 0, depois começa a ficar negativo se a tendência for mantida. E vamos lá, não tem nada que indique hoje no Brasil, né, com essa equipe econômica que nós temos, com esse governo completamente descontrolado que nós temos, nada indica que esse fenômeno vai mudar. A depender do resultado das eleições do ano que vem, é outra história. Pode vir uma onda de otimismo e tudo mais. No momento, com as cartas que nós temos hoje na mesa, ninguém quer investir no Brasil, ninguém quer vir para esse manicômio chamado Brasil, botar o seu dinheiro aqui sem saber em que condições que isso vai retornar em forma de lucro, se é que vai retornar, se é que esses lucros não vão ser ainda mais tributados, ou vai ter IOF para remessa, essa loucura toda que a gente conhece muito bem. Então, esses dados aqui são do próprio Banco Central e realmente são decepcionantes. Na comparação com o ano passado, com o primeiro quadrimestre, é uma queda de 4,3%, meu amigo. Isso aqui é muito relevante, sem sombra de dúvidas. E se você considerar que o dólar, né, sofreu inflação nesse período também, então você pode considerar que esse valor é ainda menos expressivo do que o percentual cru. O percentual aqui direto pode acabar dando a entender. Então dá uma olhada aqui na variação desses números, desses dados aqui. Estamos falando de cada quadrimestre, isso, né? Quadrimestres de forma geral, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não, é só o primeiro quadrimestre de cada ano de fato. E, obviamente, o resultado de 2020 foi muito baixo. Foi muito baixo por causa da pandemia. 2021 ensaiou uma recuperação, conforme você pode ver aqui, mas 2022 realmente tirou onda, que foi um bom ano econômico para o Brasil de fato. Infelizmente não foi bom o suficiente para evitar a derrota do Bolsonaro, né? Uma pena, porque nós poderíamos estar aí num lugar muito melhor. Já seria o terceiro quadrimestre aqui do Brasil, a situação poderia estar muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas veja que, embora seja melhor até do que 2019, isso daqui, e vamos lá, 2019 era um período de incerteza para o governo aí do Bolsonaro e tudo mais, veja que esse número aqui apanha, né? Esses dados deste primeiro quadrimestre apanham para 2017. Na época do Michel Temer, do vampirão Michel Temer. Apanho aqui, inclusive, para Dilma Rousseff, meu amigo. O Lula não consegue nem barrar Dilma Rousseff do segundo mandato dela. É uma coisa, de fato, bastante cabulosa, né? Aqui é 11, 12, 13, 14. Era no primeiro mandato ainda. 2015 foi um terror absoluto, é claro. Padrão pandemia. Olha que coisa bizarra, não é? E para o mês de abril, as coisas também são bastante
decepcionantes, né? Eu falei que é um resultado muito ruim, resultado muito baixo, muito fraco, inclusive para o mês de abril. Compare aqui, por exemplo, com esse período de 2022, que foi o recorde para o mês de abril de qualquer outro ano da série histórica, sim, no governo Bolsonaro. E aí você vai ver que não tem comparação, meu amigo. O que que isso aqui significa na prática? Significa que as pessoas estão colocando menos dinheiro no Brasil. É simples assim. Então, tem o saldo, isso aqui é um saldo, tá? Entrada e saída de valores, sempre tem dinheiro entrando no Brasil, sempre tem dinheiro saindo. E no saldo total, no balanço final desses 4 meses, deu 27,3 bilhões de reais, que ok, é uma grana ainda, tudo bem, não é tão expressivo assim, porque dá uma média de, não chega nem a 7 bilhões por mês de valor positivo, mas está entrando dinheiro ainda, conforme eu falo, pode ser pior, pode ter saldo negativo, então não está tão ruim quanto possa ser. Mas está longe de ser um resultado empolgante. Por quê? O que faz um país pobre se tornar um país rico no atual contexto, que não é aquele início de riqueza mundial que aconteceu lá na Revolução Industrial e etc. O que faz um país pobre hoje sair da pobreza e alcançar o patamar mais elevado da riqueza da população, ter uma população rica? Esqueça PIB e essas coisas, qual é a maior economia do mundo, qual é a população mais rica do mundo. Pense nesses critérios, nesse sentido. O que faz um país sair da pobreza e ir para a riqueza? Investimento estrangeiro é o caminho mais rápido, mais certeiro para que isso aconteça, e foi o que tirou países, pedaços pequenos de terra, inclusive, como Singapura, Hong Kong, Taiwan, e Coreia do Sul e outros tigres asiáticos da pobreza e transformou esses países em países ricos. E existem outros exemplos mundo afora também. Então, ser um ambiente favorável ao investimento é fundamental para que a riqueza venha para o país e se multiplique nesse país. O pessoal tem uma bobagem de dizer que o capital estrangeiro vem para cá, rouba recursos e vai embora. Que absurdo, que imbecilidade. É essa mentalidade que não permite ao Brasil progredir absolutamente. Tem que entrar dinheiro aqui no Brasil e entrar a rodo mesmo. Vem aquele banho, aquele tsunami de recursos para o Brasil. Mas para isso acontecer, tem que ter um ambiente de negócios favorável, coisa que, adivinha só, nós não temos, nem nunca tivemos. Quando que o Brasil foi favorável para os investimentos? Jamais, não chegou nem perto disso. Aí você tem uma questão tributária completamente absurda que ninguém sabe como vai ficar com essa reforma tributária, um aparato jurídico que é um manicômio a céu aberto, o mesmo se diz da Justiça do Trabalho, né? A questão trabalhista é uma insanidade também aqui no Brasil. Fatores políticos que ninguém sabe para onde vão, não há qualquer tipo de previsibilidade na política brasileira. E, meu amigo, é um país onde o ministro anuncia novas taxas, novos impostos, às 6 da tarde e às 11 da noite ele fala que não vai ser o que ele falou algumas horas antes. Como que um país desse vai atrair investimentos? Aí você tem um governo Lula no poder que está gastando tudo, gastando o que não pode, sobrecarregando a máquina pública, fazendo com que a dívida cresça cada vez mais, imprimindo dinheiro. Tudo isso enfraquece a moeda, tudo isso enfraquece a economia, tudo isso enfraquece a confiança no país. Se não há confiança no país, ninguém traz o dinheiro para cá. E quando a Argentina começar a funcionar bem, virar realmente um destino muito favorável para recursos, aí é que o Brasil vai se ferrar. Aqui do lado, circunstâncias muito parecidas, um povo semelhante, uma economia mais ou menos no mesmo estilo, mas com uma visão político-econômica completamente distinta do Brasil. O gringo, meu amigo, não vai ter nem dúvida para onde mandar esse dinheiro e nós vamos ver esses números aqui que já são decepcionantes ficarem ainda piores. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.